Olá pessoal, nós estamos de volta à nossa terceira aula e nessa aula nós vamos falar um pouco da EAD, né? Vamos falar um pouco da comunidade virtual e falar um pouco do ensino à distância no Brasil. Então a gente tem que ter o conceito da EAD, né? Que é educação à distância. É uma forma de ensino-aprendizagem mediado por tecnologia que permite que o professor e o aluno estejam em ambientes físicos diferentes. Gente, educação à distância ela é voltada para aquelas pessoas que estão distantes, que não têm aquela possibilidade. Mas engana-se quem pensar que a educação à distância surgiu esse ano por causa da pandemia, ou quem sabe ano passado, ou alguns anos não. A educação à distância ela é bem antiga, porque desde a Grécia Antiga já se utilizava a educação à distância, né? Muitos alunos aprendiam através de cartas que eram enviadas, né? O aluno recebia cartas e iam estudando em casa, né? O professor ia tirando dúvida através de cartas dos professores. Só que hoje nós estamos na era digital, na era da tecnologia, então a educação à distância ela está 1000 vezes superior ao que já foi. E a educação à distância hoje ela está igual, ou quem sabe em alguns casos até melhor do que a educação presencial. Como está o ensino EAD no Brasil hoje? Olha, vamos ler aqui. Atualmente, o EAD é uma modalidade consolidada no Brasil. São mais de 1.800 cursos, desde o ensino fundamental até a pós-graduação, que atende quase 4 milhões de pessoas. Então, gente, olha, 4 milhões de alunos na EAD é muitas pessoas que estudam no EAD. E o EAD hoje no Brasil, ele funciona desde do ensino fundamental, né, que já é possível estudar à distância no ensino fundamental, a fazer um curso técnico EAD, a fazer uma faculdade, eu posso me formar, fazer um curso superior pelo EAD, até uma pós-graduação pelo EAD. Então, a educação à distância ela é um mercado gigantesco e está crescendo a todo momento. Aí, o Covid-19, a importância da educação à distância durante a pandemia. A EAD já experimentava um crescimento constante no país, mas agora tem sido uma prática comum na educação básica, ensino superior e outras modalidades. Pessoal, vamos para o relato, olha. A educação à distância ela sempre esteve crescendo, ano após ano. Mas por causa da pandemia, ela teve um crescimento inimaginável. Por quê? Porque a educação à distância ela era vista como aquelas pessoas que não têm tempo, ou não tinham oportunidade, ou quem sabe condições financeiras de frequentar o ensino regular, né? O ensino presencial. Mas por causa da pandemia, as escolas fecharam, foram obrigadas a fechar, e os alunos não podiam ficar parados. Então, vamos para o ensino híbrido, para a educação à distância. E como é que funciona a educação à distância no ensino híbrido? O professor manda a tarefa, o aluno responde a tarefa, o professor manda o conteúdo, o aluno estuda o conteúdo, o aluno tem dúvida, pergunta ao o professor faz reuniões via grupos de WhatsApp, via aplicativo Meet ou Zoom, ou vários outros, mas a educação à distância hoje ela tem vários recursos para funcionar. Aí as principais tecnologias empregadas nos cursos de EAD. Gente, olha, todo curso EAD ele tem que ter o AVA. O que é o AVA? O ambiente virtual de aprendizagem. Ou, em outras palavras, a plataforma, o ambiente virtual de aprendizagem, o AVA, ela nada mais que é do que a minha sala de aula. Sim, no AVA é a minha sala de aula, porque é lá na plataforma, é lá no ambiente do aluno que vai estar as apostilhas, que está essa aula que eu estou gravando agora, que está o material didático, que está as avaliações, que está os fóruns e várias outras coisas. Tudo está no AVA. Então, meu AVA ele é o quê? Minha sala de aula. Então, assim, no ambiente, eu tenho um ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu tenho videoaulas que o professor grava, eu tenho áudio e videoconferência, né? A videoconferência por áudio, o professor fala e o aluno, professor, eu não entendi, o senhor pode me explicar? Então, na educação à distância tem as lives, né, que a gente pode dizer numa linguagem mais
mais comum de todos, a live que o aluno tira dúvida. Nós temos os chats, né? Nós temos os fóruns. O fórum é para quê, professor? O chat é para debater. O professor coloca um tema e o aluno dá sua opinião. O outro aluno expressa de uma maneira diferente e assim vai construindo uma comunidade virtual. E eu tenho a biblioteca virtual. O que é a biblioteca virtual, professor? A biblioteca virtual é um local que vai ter livros, que vai ter apostilhas, que vai ter links de alguns sites interessantes para o aluno ir buscar mais conhecimento. E as políticas públicas da EAD, a contribuição da política pública voltada para a EAD, a expansão do ensino em todos os níveis, fundamental, médio e superior, e a inclusão social. Gente, olha, está se falando mais de políticas públicas, porque a EAD, quando ela surgiu mais voltada para cursos de graduação, e depois para os cursos técnicos, só que as políticas públicas hoje, elas são voltadas para a educação à distância, também no ensino fundamental, aquela inclusão social. E eu cito um exemplo. O estado do Amazonas, para quem não conhece, você pode pesquisar e você deve pesquisar, o estado do Amazonas, as comunidades, as cidades, elas são divididas por águas, então o transporte, em sua boa parte, é marítimo. E no Amazonas é o estado que mais usa a educação à distância. Acontece algo que é dessa maneira: o professor grava aula em uma escola, né? E essa aula é transmitida via satélite. Isso eu estou falando em Amazonas, né? O professor grava aula no estúdio, né? E a aula é transmitida via satélite, né? E algumas comunidades mais distantes, os alunos acompanham a televisão ligada lá, né? Com uma antena parabólica apontada para o satélite, assistindo a aula ao vivo do professor. É assim que funciona, porque a educação EAD é a modalidade de ensino que mais trabalha a inclusão, porque ela trabalha todos os tipos de inclusão. A educação à distância, ela é uma educação inclusiva. As políticas, voltando a falar das políticas públicas de EAD, a contribuição das políticas voltadas para a EAD, né? A qualificação de professores por meio de programa de aperfeiçoamento, a oferta de ensino em todos os cantos do país. Gente, por que a qualificação de professores? Porque a gente volta por exemplo, da pandemia, né? Os alunos não podiam ficar sem estudar, então alguns professores tiveram dificuldade, né, em utilizar a tecnologia, em utilizar o Google Classroom, em utilizar o Meet para gravar uma aula junto com os alunos, né? Então, é necessário políticas para o aperfeiçoamento de professores a utilizar, porque o ensino está evoluindo e o professor tem que acompanhar a evolução do ensino, né? E a oferta de ensino de qualidade em todos os cantos do país. Então, a EAD, em breve, ela será realidade em todo o município brasileiro, em toda zona rural brasileira, em toda localidade brasileira vai ser uma realidade a EAD. Aqui nós temos um exemplo da comunidade virtual, né? O professor, o aluno e a comunidade virtual. Então, nós temos no meio a nossa comunidade virtual, né? E eu eu tenho a orientação do professor, o trabalho em equipe, aí eu volto para o outro lado, facilitação, aprendizagem colaborativa, criação ativa de conhecimento significativo, resultados. Gente, por que eu coloco esse exemplo aqui que está na tela? Olha, a EAD hoje, como eu falei que muitos professores não estavam preparados, tem o caso de muitos alunos não estão preparados para a EAD, porque você aluno já se deparou com isso, o aluno ele está acostumado ao professor cobrar, o professor fisicamente. Na EAD o conteúdo está lá, as videoaulas estão lá, as avaliações estão lá, os trabalhos, as tarefas estão lá, os fóruns estão lá, mas cabe ao aluno responder, cabe ao aluno ler a apostila, cabe ao aluno estudar o conteúdo, cabe ao aluno assistir às videoaulas, cabe ao aluno responder. E muitas vezes isso não acontece por causa da interatividade, daquela facilitação da comunidade virtual. Então a EAD ela tem um pilar. E qual é o pilar da EAD? O tripé da EAD é o professor, as tecnologias utilizadas e o aluno.
né, que precisam trabalhar em conjunto. Voltando à fala do meu AVA, os ambientes virtuais de aprendizagem são plataformas para desenvolvimento de cursos virtuais. Trata-se da estruturação de um único espaço dos serviços de apoio educacionais online oferecidos ao estudante através da internet. Então, o AVA, ele, como eu disse, é a minha sala de aula, né? É o local do aluno aprender. Ele vai ter todos os recursos que o aluno poderia encontrar no espaço físico na escola, só que online. E assim, nós vamos ver mais à frente aqui da plataforma que a gente utiliza no CESP, né, no Colégio CESP, mas existem várias outras plataformas de ensino-aprendizagem. Os ambientes eles são classificados como instrucionistas. A interação é mínima e a participação online dos alunos, é praticamente individual. Nós temos os interativos, estão centrados na interação online, onde a participação é essencial no curso. Nós temos os cooperativos, os objetivos são os trabalhos colaborativos da participação online entre os alunos, tutores e professores. Então, o ambiente ele é dividido nesses 3 níveis, né? E hoje mesmo a gente trabalha muito cooperativo, onde a participação online é obrigatória entre alunos, professores, né, e tutores, que mais se aplica. E a gente fica por aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, leia a apostila, entre em contato com o professor, mas não fiquem na dúvida.